Vamos lá, deixa eu fazer de novo, né, a pergunta aqui, iniciando a gravação, gente. Passaram bem o final de semana? Deu para descansar? Né? Se passaram bem, vai ser melhor ainda. Se não passou bem, você já vai começar a semana muito bem, tá? O que acontece, gente? Hoje na aula, literalmente, vai vir uma pedrada aí pra vocês, tá? O que acontece? Hoje, a gente vai fazer uma atividade que, na minha concepção, no meu entendimento, é uma das atividades mais importantes no módulo, tá? Só que para a gente fazer a atividade, essa atividade qual vamos fazer, a gente precisa muito, mas precisa muito mesmo, prestar atenção no conteúdo que eu vou iniciar com vocês, tá? Tal conteúdo, ele não é só importante para a atividade de hoje, mas ele é importante para qualquer coisa que você for fazer, tá? A partir de hoje. Tá bom? Então, se liguem na aula, se liguem no recado que a aula quer passar para vocês, porque a atividade vai ser bem legal para vocês fazerem, tá bom? Então vou mudar aqui minha câmera para todo mundo enxergar aí. Mudar minha gravação também, bonitinho. Vamos lá. Como dito e como sabido por todos, o módulo que a gente está, ele é um módulo que tem como título apresentação. Tá? Apresentação gráfica, porque a gente cria de forma visual. Então, o que é um gráfico? Ele é um visual. Visual de alguma coisa. Tá bom? Só que o título-chave é a apresentação. Tá? E a intenção do módulo é que vocês absorvam não só técnica de como criar a apresentação, mas também técnicas de apresentação, tá? Então, o nosso conteúdo de hoje, ele é totalmente voltado para a apresentação. Tudo bem? Então, prestem muita atenção. O conteúdo ele está sendo gravado, como vocês bem sabem, para vocês acessarem e para que vocês possam ver diversas vezes. Por quê? Agora é o momento chave, né? Que a gente separa aí o joio do trigo, né? O momento chave que a gente separa os homens de uma maneira plural, né? Homens no sentido geral da palavra, de crianças, meninos ou meninas, tá? Por quê? Porque a gente vai ter o conteúdo de técnicas de apresentação, técnicas de oratória. Perfeito? Então a gente vai treinar, a gente vai ensaiar essa parte, a gente vai ensaiar esse lado aqui, para a gente poder colocar em prática em uma atividade que vocês vão fazer. Tá bom? Essa atividade que nós vamos fazer, ela é dividida em duas partes. Daqui a pouco eu já volto aí, tá bom? Então, dando início aqui. Se eu perguntar para vocês, tanto para a galera aqui do ao vivo, quanto
Entra e sai, gente. Não está conseguindo ver aí a tela? Entra e sai aí. Ah, beleza. Vamos lá. Até perdi o fio da meada aqui. Oi? A atividade vai ser feita em duas partes. Então, primeiramente, vamos dar início aqui à explanação da aula. A gente vai trabalhar hoje, a gente vai aprender meios, técnicas de a gente fazer uma oratória, de a gente poder apresentar. Se eu perguntar para vocês, se você é aquela pessoa que quando faz um trabalho, você é aquela pessoa que apresenta ou você é aquela pessoa que prefere fazer o trabalho? Quem você é? Você é o que faz, né? Galera aqui também tá colocando aqui é o que faz. Só o José é aquela que apresenta. A Bianca também apresenta, legal. A partir de hoje, você não pode ser somente aquela pessoa que faz. Você também precisa levar crédito pelo que você faz. Tá? Na verdade, não só levar crédito, mas você precisa se destacar pelo que faz. E as únicas pessoas que levam um crédito, que são aplaudidas, né? São aquelas pessoas que apresentam. Então a gente precisa, a partir de hoje, fazer as duas coisas. A gente precisa ser aquela pessoa que cria, mas também a gente precisa ser aquela pessoa que apresenta. Tá bom? Então, aqui a gente vai ver itens que, como aqui diz, né? A gente vai ver maneiras, ou uma maneira, de trazer e proporcionar um impacto maior para a sua vida, para a sua carreira, para o processo seletivo que você for fazer. Tá? E nada mais inteligente e nada mais funcional, nada mais eficaz do que a gente criar esse conteúdo de forma visual e a gente apresentar, a gente, né, falar sobre esse item que está sendo criado por vocês, tá bom? Então, as apresentações, elas são algo que vocês vão utilizar durante a vida toda de vocês e principalmente na vida profissional e acadêmica que vocês forem ter aí no decorrer da vida de vocês, tá? É graças à apresentação que você dá impacto, que você motiva, que você mostra melhorias, tá? Em qualquer coisa que você venha fazer, tá bom? Primeiro ponto, primeiro aspecto aí, principal, de tudo que você for fazer na vida e principalmente na hora que você for apresentar algo. E aonde está a maior parte dos erros, dos fracassos na hora de você apresentar. Que é o que? Você não se preparar. Você não estudar aquilo que você vai demonstrar. Tá? Esse é o maior desafio, esse é o maior, vamos colocar assim, o tendão de Aquiles. Porque se você não domina o conteúdo que você está criando, você não se preparou para possíveis perguntas, você tem grandes chances de ter diversos apontamentos negativos sobre o que você está apresentando, sobre o que você está mostrando. Então, estude o conteúdo que você elaborou, tá? A gente vai ver diversos outros pontos que vão ajudar muito
Mas dominar, ter o domínio, conhecer de todas as maneiras o que você montou, ele é importantíssimo. Por quê? Até então, tudo que vocês vêm criando com base em uma pesquisa da internet sobre um tema que é abordado, né, um tema-chave. Vocês montam, copia e colam. Se eu chegar e fizer uma pergunta, por exemplo, sobre qual é o supercomputador do Brasil, nós fizemos uma atividade sobre supercomputadores, não é? Se eu escolher alguém online ou alguém presencial aqui para me falar o nome, quem vai saber? Quem sabe? Oi? Tá, e da China? Esqueceu? Da Espanha? Também não. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Então você estudar, você se preparar, é você não se surpreender com perguntas como essa. Tá? Logicamente que eu estou simulando uma situação. Mas estude, elabore perguntas, analise o conteúdo antes de você executar a apresentação, para você evitar erros, evitar falhas, e a sua apresentação tenha um sucesso melhor aí na execução. Tá? Então, estude o conteúdo, primeiro item. Próximo item aí, preparar a apresentação. A gente viu tudo anterior para a gente poder chegar agora nesse momento. Você conhecer a ferramenta que você vai utilizar para criar a apresentação, ela é fundamental para você saber os recursos que você tem ali na mão. Quais são as ferramentas, né? Até onde você pode ir. E com isso, você poder, de uma maneira positiva, surpreender a galera que está assistindo, né? Você a apresentar. Você possa surpreender de forma visual também esse público, essas pessoas, tá? Então, quando você montar a apresentação, você precisa trabalhar muito com o visual. As pessoas precisam enxergar o que você está falando. Tudo bem? Então, se eu estiver falando, por exemplo, de carro, né? Eu tenho que colocar a foto de um carro para você interligar que o que eu estou falando é sobre um carro. Se eu falar aqui, gente, ó, a aula hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer uma salada com pimentões, né? Vocês não estão vendo ali que na apresentação, na foto, tem ali pimentões? Então você vai ligar o tema ao que você está vendo. Então, é muito importante que você trabalhe visualmente com imagens, que o texto que você vai colocar ali seja um texto objetivo, certo? Um texto de impacto, para que a partir daí, você, na hora da apresentação, possa desenvolver o que está sendo mostrado no seu slide. Tá bom? Próximo item. O início da sua apresentação. O início da apresentação, ela precisa trazer um impacto. Algo que vai chamar a atenção de quem está sentado ou de quem está em pé, para que prenda, para que traga essa pessoa a prestar a atenção no que você vai falar. Vocês percebem? Percebe, mas vocês já notaram que toda vez que eu vou iniciar a aula, eu tento iniciar a aula fazendo uma breve explanação do que vai ser feito? Sobre a aula de hoje, o que eu falei no início da aula? Que a gente estaria fazendo um conteúdo relacionado ao quê? Vocês lembram a frase que eu usei?
Oi? Vocês lembram aí, gente? Não acredito. Pessoal online aí, vocês lembram a frase que eu falei? Oi? Não entendi. E aí? Nada, gente. Eu lembro que você começou falando que ia comentar sobre técnicas de apresentação, Sim, mas eu falei uma coisa antes, que seria uma pedrada. né? Que a atividade seria uma pedrada. Você lembrou, né? Então, quando eu falei da pedrada, né, que a atividade, a aula, enfim, de uma certa forma não prendeu a sua atenção, tá? Então, o impacto seria isso: você utilizar uma frase, né? Você utilizar uma explanação, algo que vá chamar a atenção do público para interagir, para participar com você, tá bom? Então a gente precisa aprender essa atenção. E logo na nossa introdução, né? Que é o que ele fala aqui, ó. É logo na introdução que o ouvinte será preparado para o que vai vir, né? O desenrolar do discurso, né? Da apresentação. Então, a gente vai comentar os principais objetivos da apresentação, que foi o que eu falei, né? Para a gente poder trabalhar, é algo que vai ajudar no âmbito profissional, vai também ajudar no âmbito pessoal de vocês, trabalhar um pouquinho mais a questão de você ser aplaudido. Não foram os tópicos, algum dos tópicos que eu abordei? Então a introdução nada mais é do que isso. Você fazer tópicos de tudo aquilo que você vai estar falando, que você vai estar divulgando. Tá bom? Próximo item. Cative a plateia, né? Como que você pode cativar, pessoal, as pessoas em um momento? Para você chamar eles mais para próximo de você. Você vai o quê? Ter empatia, você vai brincar com o pessoal. Eu não fiz uma pergunta para vocês? Ah, como que foi o seu final de semana? Aí teve gente que falou, não, foi tranquilo, foi legal, né? Aí tem uns mal-humorados aí de plantão, né? Falou, ah, não foi muito bem, né? Porque tava chovendo, o pessoal queria, né? Sair ou fazer qualquer coisa, né? Eu adorei ficar jogado no sofá vendo filme o dia todo, né? Oi? Você odiou, ficou no sofá? Ah, você ficou no hospital. Espero que tenha ficado bem acompanhada, né? Porque, né, ninguém merece estar no hospital mal acompanhado, né? Então, o que acontece? Espero que não tenha sido nada de grave. Então, o que acontece, gente? Cativar, fazer uma pergunta. E aí, né? Como que foi o jogo, né? No final de semana? O Corinthians ganhou, perdeu? Sabe? Você interagir. Na verdade, empatou, né? São Paulo que tomou um sacode de novo, né? Então, a gente vai criar uma forma, uma frase, uma brincadeira, uma pergunta, para que você se coloque no lugar da pessoa. Empatia é isso. O pessoal falou, ah, não foi tão bom o final de semana. Então eu já lancei. Então a aula hoje vai fazer com que sua semana seja melhor. Ah, quem teve um bom final de semana, então já vai embalar a semana, né, muito bem. Então você vai utilizar do jogo de palavras e frases, brincadeiras, para utilizar isso, para você trazer a pessoa. Fazer uma brincadeira, fazer uma piada. Sempre no bom sentido, né? Brincadeiras e piadas, nunca utilizar aí qualquer tipo de conotação ou algo do gênero. Então, tomar cuidado, mas tentar trazer a pessoa, ter esse bom senso, essa empatia aí com o público, tá bom? Próximo item, desenvolva bem o tema. O que é você desenvolver? É você construir. Para você poder construir, você precisa criar uma sequência. Tá?
Então, você nunca vai construir uma casa, você nunca vai construir um prédio começando pelo revestimento. Revestimento. Revestimento é a pintura, o piso, o azulejo, né? Você nunca começa a construir a casa pelo revestimento. Você começa a construir o prédio, começa a construir a casa pela estrutura, pela base, pelo alicerce, né? Então você precisa ter etapas. Para eu construir o segundo andar de uma casa, de um edifício, eu preciso que o primeiro andar esteja pronto. Para aí sim eu poder levantar as próximas paredes. Então, desenvolver bem o tema é você trabalhar isso com a plateia, desenvolver o contexto. Crie uma rotina na hora da apresentação. Primeiro eu vou falar sobre tema A, depois eu vou falar sobre o tema B, tema C, e por aí vai. Crie tópicos. E a sua apresentação também tem que ser criada dessa forma. Então, que nem agora. Agora eu estou falando sobre tema. Não adianta nada no próximo slide eu voltar como plateia. Cativar a plateia. Não tem sentido. Então, crie o tema. Crie o seu slide sobre o tema. Finalize o tema. Para aí sim você poder partir para o próximo tema. Desenvolver bem o tema é isso. É você começar um tópico. Esse tópico ele precisa ter um início, um meio e um fim. Para depois sim, a partir daí, você ir para o próximo tópico. Tudo bem, gente? Então, prestem atenção. Por quê? Fazendo isso, a nossa apresentação, o nosso conteúdo, ele vai fluir de uma forma adequada. Ele vai ter uma absorção, o público vai absorver esse conteúdo de forma mais dinâmica, de forma mais receptiva, certo? Próximo item. Olhe para as pessoas, olhe para a plateia. Quando eu estou dando aula, gente, vocês podem reparar que eu estou explicando aqui, eu estou olhando para a tela, mas eu passo o meu olhar para todo mundo que está aqui presente. Pessoal que está online não dá para eu olhar, né? Eu olho aqui para a câmera, né? Mas eu não consigo olhar no olho de quem está online. Mas da galera presencial aqui eu passo o olhar. Eu estou explicando, estou falando, estou gesticulando, mas eu estou olhando para ver a atenção de vocês. Tá? Então, fixe o olhar nas pessoas. Tá? Olhe de uma maneira geral, mexa a cabeça. Numa apresentação também, você deve andar. Eu estou aqui sentado porque eu estou explicando a aula. Mas eu gosto muito de dar aula andando. A galera que fez o treinamento comigo viu que eu não paro quieto. Justamente porque isso é uma técnica para você atrair a atenção das pessoas em você. E não fica aquela coisa muito cansativa. Tá bom? Próximo item. Fale a linguagem do público. Né? O que é a linguagem do público? É o vocabulário que vocês conhecem, que vocês estão acostumados. Tá? Eu tento ser o mais claro e objetivo no que eu falo. Faço algumas brincadeiras, né? Alguma coisa do dia a dia de vocês, como jovens, adolescentes, não que eu seja velho, né? Mas para ficar mais fácil de vocês entenderem, de vocês absorverem. Se eu tiver que dar uma palestra, por exemplo, para os pais de vocês, eu vou falar um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais diferente, um pouquinho mais recatado, vamos colocar desta forma, tá bom? Então, você ter um vocabulário mais rico, ele é importante. Então é importante você ler, é importante você conhecer o significado das palavras, tá? Por quê? Porque se você estiver falando, dando uma palestra para adolescentes, você vai falar de uma forma.
Só que se você for dar uma palestra para adultos, você vai falar de outra forma. Certo? Então, você vai ter que ter duas formas de apresentar o mesmo conteúdo, dependendo do público que você tiver apresentando. Tá? Para evitar você ficar falando, nós vai, nós fez, nós foi, né? E aí, parça, né? Vamos, né? Trabalhar um pouquinho mais regrado isso daí. Então, trabalhar o vocabulário, a linguagem, ela é fundamental. E eu não falo aqui, né? Mas importante também a linguagem corporal, né? Você olhar a gente tá de máscara, né? É a mesma coisa de chupar pirulito com plástico, né? Não dá para saber avaliar a fisionomia de vocês. Dá para ver o olhinho, né? Se tá legal, se não. A gente avalia o olho, mas a fisionomia da fala, né? Os gestos. Então a gente também trabalha um pouquinho a articulação, né? O gestual aí. Então, importantíssimo você utilizar de palavras simples, objetivas, mas tome cuidado com o nosso vocabulário aí. Próximo item, a conclusão, né? Que é quando a gente faz o encerramento. Você vai fechar a sua apresentação pro pessoal que nem tipo o filme da Marvel, né? Você não sabe se acabou, se vai ter continuação. Acaba assim do nada. Já pegaram o filme assim? Que do nada, pá, acabou. Ué, e aí? O que aconteceu? Né? Morreu? Tá vivo? Já não aconteceu você assistindo um filme dessa forma? A apresentação também não pode chegar assim. Tipo, nossa, acabou, já era? Não tem bis? Não. Então você precisa fazer o encerramento. Você precisa fazer a conclusão, tá? E é esse momento que você vai deixar a sua marca. Um dos momentos, na verdade, tá? É um dos momentos que você vai deixar a sua marca. Vai deixar uma boa impressão da apresentação que está sendo feita, que está sendo ministrada por vocês, tá? Então, o que você faz? Faz um agradecimento. Entendeu? Ó, galera, é o seguinte, nosso conteúdo termina por hoje, obrigado, né? Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguém quer tirar alguma dúvida, sabe? Faz o encerramento. Utilize também uma coisa que é positiva. Utilize frases de impacto, tá? No seu encerramento. Utilize frases de impacto. Vocês vão ver que isso também dá um retorno. Como assim frase de impacto, professor? Sabe aquelas mensagens motivacionais, aquelas mensagens para você deixar seu dia melhor, né? Que a gente encontra muito aí no Facebook, no Instagram, no Twitter. Utilize na sua apresentação na hora de você encerrar, tá? Agradeça também, né, as pessoas que participaram, que fizeram parte ali da apresentação. Vocês vão ver que isso vai valorizar bastante o conteúdo que vocês estão ministrando aí. Tudo bem? Então conta uma história, faz uma piada, né? Dentro do tema que você está utilizando, para aí sim você fazer o encerramento e fechar com chave de ouro. Certo, gente? Então essas daqui são algumas técnicas de oratória aí, tá? Pessoal, pergunto para vocês aí. Tem alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Pessoal do ao vivo aí. Pessoal aqui do presencial, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida sobre essa questão? Tema do quê? Mas eu nem cheguei ainda. Calma, cara. Tipo, dá um abraço antes, né? Faz um carinho na orelha, né? Não chega assim logo de uma vez, né?
sobre o que eu falei aqui, gente, sobre as técnicas de apresentação oratória, para ficar mais claro, né? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Pessoal aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Escrevam aí para eu saber se está tudo ok, hein? Ó, então vamos lá para o que vocês estão ansiosos aí, né? Deve estar dando até funiquito, né? Para saber qual é a atividade. O que acontece, gente? A gente vai trabalhar com um produto. Tá? Esse produto não vai ser tema livre, tá? Vai ser um produto obrigatório para todo mundo. Vai ser um produto obrigatório para todo mundo. Vocês vão criar uma apresentação, que nessa apresentação vocês vão colocar imagem, vão colocar texto, tá? Vão colocar texto, vão colocar imagens, vocês vão colocar efeitos, vão formatar, como vocês já sabem. Vão trabalhar com plano de fundo, com transição, animações. E tudo que a gente, com tabela, se for o caso, com tudo que já foi feito. Vocês vão montar uma apresentação sobre você. Tá? Você vai criar uma apresentação sobre você. Deu para entender? O produto que vocês vão divulgar, que vocês vão criar, esse produto se chama Tiago Bezerra, se chama Alessandra, se chama Aline, se chama Alan, Ana Caroline, Bianca, Brian, Carlos, Cleverton, Daniele, Eduardo, Emily, Emanuele, Graziele, Gustavo, Isadora, Jéssica, Jorge, José Adriano, José Lucas, Juliana, Juliano, Kailane, Márcio, Max, Maiara, Melissa, Miles, Vitória, Rafael e por aí vai. Tá? Esse produto se chama você. Você vai criar uma apresentação, que nessa apresentação... Não falei para você se apresentar. Cheguei aí ainda? Não cheguei. Eu falei para criar uma apresentação. Ele tá falando para a gente se apresentar. São duas coisas diferentes. Criar e se apresentar. Não, a gente vai criar uma apresentação sobre a gente, basicamente a gente vai estar se apresentando. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão criar essa apresentação. Essa apresentação ela não pode ter menos de 10 slides. Tá? Não pode ter menos de 10 slides. Aonde vocês vão criar o conteúdo sobre você. Só que essa é a primeira parte da etapa do que vai acontecer. A segunda parte vai ser a seguinte: você criou a apresentação, não criou? O conteúdo tudo bonitinho. Você utilizando o seu celular ou uma webcam, caso tenha computador em casa, né? Tem um webcam, um notebook. Você vai gravar um vídeo fazendo essa apresentação
tanto a apresentação feita em slides quanto o vídeo, você vai jogar lá para a sala Google. Calma aí. Vai ter sim ou só? Não, calma aí. Só para mim. Ele vai passar na sala? Não. Eu tô meio alerta. Tô me dopando. Tô tomando remédio, tô meio alerta. Calma aí. Entendi. Sem os remédios. Não, é sério. É sério, é sério, eu sei os remédios. Tá. Vamos ver se eu entendi. Você quer que a gente crie uma apresentação sobre a gente com, no mínimo, 10 slides. Aí você já tá pedindo demais porque não tem como. A minha vida eu vou descrever pra você em um slide só e olha lá. Não, um só tá bom. E depois você quer que a gente grave um vídeo apresentando esse slide. Você não vai apresentar o slide, mas você vai falar o conteúdo que você colocou no slide. Você tá pedindo demais. Entendeu? Faça isso você. Tá? Faço isso todo dia. Vamos lá, gente. Deu para entender? Vamos lá. Gente, vamos lá. Eu tô tentando ser o mais claro possível. Mas a galera não tá entendendo. Não é nem questão da galera não entender. Tá. Alguém que trabalha? Me diz aqui, alguém que trabalha? Ninguém. Aqui todo mundo só vem pro curso, fica o dia todo deitado no sofá, assistindo série e comendo. Você vê que a gente participa da nossa vida. Presta atenção, gente. Você vai criar... Gente, presta atenção, Vocês vão criar uma apresentação. Primeira coisa é criar a apresentação. Essa apresentação ela tem que conter imagens, tem que conter texto, tem que conter todos os efeitos, todas as formatações que nós vimos, tá? Só que essa apresentação você vai falar sobre você. Então o Jorge Lucas vai criar uma apresentação aonde está falando sobre ele. Ele vai falar sobre ele na apresentação. O Richard vai criar uma apresentação falando sobre o Richard. Tá? Literalmente na segunda pessoa. Na terceira pessoa, né? Você vai falar de você na terceira pessoa. Porque você vai criar algo sobre você. Certo? Depois que você criou a apresentação, você leu, entendeu, ficou tudo muito claro o que você colocou na apresentação, você vai gravar um vídeo, vai pegar o seu celular lá, vai colocar lá no cantinho lá do banheiro lá que você sempre põe, para ficar gravando as suas selfies, seus vídeos, tá bom? Vai colocar lá o celular e vai o quê? Começar a falar o que você colocou na apresentação. Você não vai apresentar com o slide, tá? Vocês não vão fazer que nem eu costumo fazer aqui na aula. Coloca o slide e faz. Se você tiver esses recursos, você faz dessa forma. Mas, por exemplo, você vai estar lá com o computador ou com o seu celular, pega o celular da sua mãe para gravar o vídeo, e aí tudo que está lá no slide, tudo que você colocou no slide, você vai falar. Você vai apresentar, que nem eu tô aqui, eu tô olhando para vocês, não tô? A galera aqui do online não tá aqui me vendo na câmera? Oi, tudo bem? Né? Vocês vão falar, vocês vão apresentar. Oi, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Ricardo, prazer, né? Eu venho aqui ministrar um conteúdo. Vocês vão falar o que vocês colocaram ali, tudo bem? Deu para entender? Você vai pôr a imagem do cachorro na apresentação, mulher? Não tem sentido, né? Você vai gravar, vai falar vai pôr a sua mãe. Mãe, grava você aí enquanto eu falo. Não, né? Tem que ser você, né, mulher? Né? Vamos lá, vou usar uma frase aqui muito comum por vocês. Esse momento não é momento de mimimi. Tá? Todo mundo aí tem rede social, posta foto na rede social, posta videozinho, tá? Então,
Dá para fazer. É no mínimo 10 slides. 10, ó, 5. Mais 5, 10. No mínimo. Agora o vídeo não tem como eu dar tempo. Porque vai depender do que você colocou no slide. Eu posso fazer um vídeo de mim durando meia hora, ou durando 1 hora, ou durando 5 minutos. Vai depender o que eu vou colocar. Tá? E depois vocês vão mandar tudo pela sala Google. A única pessoa que vai ver o vídeo sou eu. Tá? Eu e a torcida do São Paulo, Corinthians, Flamengo, tá? Pouquinha gente. Quanto vai valer de nota? Por enquanto não é a prova. Não, mas Vale nota. vale quanto? De 0 a 10, quando? De 0 a 10. Qualquer coisa que eles fazem é de 0 a 10. Eu acho que vou arriscar em não fazer, porque o mico que eu vou pagar fazendo um vídeo falando sobre mim. Mas é só pra ele o vídeo. Você acha? Olha a cara dele que vai deixar só pra ele. Só mesmo. Não vou mostrar pra ninguém, não. Aí ele vai chegar ali na diretoria e vai falar lá, esse aqui é meu aluno. Esse é meus alunos. Vamos de otário. Tá? Isso não dando spoiler, tá? Mas só para vocês entenderem. Dia 31 do mês é a nossa última aula e é prova. Como é que é? Dia 31 é a nossa última aula do módulo e é prova. Não dando spoiler, mas já dando o que a gente vai fazer hoje. Vai acontecer algo lá no dia 31. Quem vai apostar comigo que ele vai botar a gente pra apresentar? Sem conta. Cara, eu não duvido nada do semináriozinho, né? Certo? 200. Ai, vamos. Eu apoio. Certo, gente? Então, o que vocês vão colocar? Vamos falar sobre você. O pessoal está me pedindo exemplo. Como é algo voltado não à pessoa, mas sim ao que vocês têm para oferecer como produto, né? Como profissionais, o que você vai fazer? Você vai... coloque, o que você colocaria no seu currículo é o que você vai colocar na apresentação, Não tem imagem nenhuma desse negócio porque no currículo é tá? tudo mentira. Para vocês poderem entender. Então é um vídeo que você vai falar sobre a sua apresentação toda, tá bom? É que nem eu aqui, eu não monto a aula, eu monto a aula, né? E aí eu tô gravando tudo aqui, tá sendo tudo gravado. Tudo que eu falei, tudo que está sendo comentado, tudo que está sendo debatido, está sendo gravado. É o que você vai fazer na sua apresentação. Vai criar a apresentação e vai gravar o que você colocou lá. Beleza, gente? Tranquilo? Quem não assinou a lista aqui? Pessoal, deu para entender? Ou vocês estão mais perdidos que seguem tiroteio? Sou mais perdida porque saí de tiroteio. A coisa vai clarear quando vocês começarem a montar a apresentação. Aí vocês vão... A gente, você quer tipo uma biografia ou você quer uma coisa mais profissional? Você que vai decidir. Aí lascou, pelo amor de Deus. É que ele acabou de falar. Você já começou bem. Você quer algo mais profissional ou quer algo meio autobiografia? Você vai escolher. Eu só dei aqui uma sugestão para que você tenha um sentido, tenha um caminho para você seguir. Então, se você está meio perdido, vocês já viram sobre currículo, ou já devem, em algum momento da vida, devem ter visto sobre currículo. Eu ia falar, você está confundindo com o treinamento. Já ia falar mesmo. Certo? Beleza? Beleza. Só que a apresentação ela é visual. Ela é visual. Tem que ter texto, tem que ter foto, tem que ter imagens. Vai colocar lá. Ah, eu gosto de comer
Arroz, feijão e bife acebolado. Põe uma foto. Põe uma foto lá de arroz e feijão e bife acebolado. Ah, eu gosto de ouvir música. Que tipo de música? Eu gosto de ouvir pop e rock. Coloca lá uma foto lá que representa pop e representa rock. Entendeu? Ah, eu gosto de ficar assistindo filme e série. Coloca lá a foto de um sofá e filme e série. Deu pra entender, gente? Você vai criar. Você já sabe que no slide ele tem que ter foto e tem que ter texto. Se você vai colocar 2, 3 fotos e texto, é você que vai criar. Certo, gente? Pessoal, deu para entender? Alguém quer perguntar alguma coisa? A lista de chamada, todo mundo assinou? Alguém não assinou ainda a lista? Todo mundo assinou aí? Assinaram, gente? Pessoal do fundo? Podem subir, tá bom, gente? De que sala? Eu tinha mudado direto. Eu te mandei mensagem. Ah, tá. Mas você assinou aqui, tá? Eu já te mando já. Beleza. Tá bom? Beleza, gente? Então, ficou bem claro. Ninguém fugindo da responsabilidade, tá bom? Eu não quero ninguém fugindo da responsa aí. Vamos fazer a atividade de forma exemplar. Gravem esse vídeo aí rapidinho do que vocês colocaram na apresentação e mandem tudo lá para a sala Google, tá bom? Eu fico aguardando a atividade de vocês até o final da semana. Professor, não tem a live? É pra nós gravar nós fazendo ou nós, tipo, aqui na tela do celular, assim, só mostrando você fazendo a slide? Ou tem que gravar nós? Você vai gravar você falando. Você já gravou vídeo pro seu namorado? Nunca gravou nenhum vídeo pro seu namorado? Só foto. Mas assim, tipo assim... Você nunca gravou nenhum vídeo na vida? Nada. Nada. Nunca gravou um vídeo, né, GIF, é GIF. Você nunca gravou um vídeo, nada ali. Eu vou cozinhar, vou gravar aqui o prato. É isso que você vai fazer. Você vai ligar a sua câmera e vai começar a falar sobre você. Tá, mostrar É isso. o celular na minha frente e eu mostrando assim como que faz Não é fazer um slide. Você vai gravar falando o que você colocou no slide. Isso. Não pode colocar dentro do celular não, professor? Aquele negócio que tinha no celular por dentro? Pode, mas aquilo lá grava a tela. Eu não quero que grave a tela. Eu quero ver a apresentação de vocês. Você pode criar. Não tem problema. Galera, do mais é isso, hein? Façam a atividade. Dúvidas que vocês tiverem, me mandem lá no WhatsApp. Tenham uma ótima semana a todo mundo. Mas antes, por favor, lista de chamada. Todo mundo põe a lista de chamada aí, hein?